Oh meu Deus, mas o que é isso? Será um barco lindo da McDonald's? Oh Jesus, mas como assim? Ele está abandonado? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Will. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Tudo bem com vocês? A gente também. Graças a Deus, estamos bem, graças a Deus. Mas é o seguinte, hoje eu vou te contar a história do barco do McDonald's que foi abandonado flutuando sobre as águas. Mas primeiramente, por que o McDonald's construiu um barco? A história começa com uma exposição chamada de Exposição Universal que acontecia em diversas partes do mundo. Essa exposição era tão grande e famosa que a Torre Eiffel foi criada justamente para uma delas que aconteceu lá em Paris em 1889, ou seja, era muito popular e muita gente ia. Eu já achei essa história super interessante porque eu gosto de exposições e também por conta do contraste do barco, de como ele era antes e como ele está agora. Só que isso eu só vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas bem, em 1986, essa exposição aconteceu na cidade de Vancouver, que fica no Canadá, na província de British Columbia. Para quem não sabe, província é tipo um estado, só que se chama província. A cidade é linda e é cheia de lagos. E como essa exposição iria acontecer ali perto das águas, a McDonald's decidiu criar um barco para que as pessoas pudessem ir lá e consumir os seus produtos, obviamente. O barco foi inaugurado durante a Expo 86, que foi como ficou conhecida essa exposição na época. E o nome dele era Friendship 500. Por quê? Porque friendship significa amizade e também é meio que um trocadilho com a palavra ship, que significa navio, então seria meio que um navio da amizade. E o 500, né, o 500 no inglês, seria porque aquela dali era a o quingentésimo restaurante da McDonald's no Canadá. Durante essa exposição foram vendidos mais hambúrgueres ali naquele barco do que em todo o estado, a província, no caso, de British Columbia. Ou seja, a McDonald's fez muito dinheiro. Mas agora eu vou te contar como que era esse barquinho lindo. Escuta só. Ele contava com 2 andares e muitas mesas e cadeiras para ficar lá comendo. Ele era diferente de todos os McDonald's que havia no mundo. As paredes, cadeiras, mesas, plantas, tudo diferente, mas com o mesmo gosto de McDonald's. Sem contar que dava para você comer lá dentro do barco enquanto você olhava a exposição que estava acontecendo lá fora. Devia ser muito interessante, né? Na época isso deu super certo, porque o objetivo da McDonald's era se transformar ou ser um local familiar, um local onde as pessoas se sentiriam mais bem, assim, em família, né? E assim, quem é que não ia querer comer um McDonald's num barco flutuando, né? Eu com certeza iria. Você iria, meu bem? Mais ou menos, eu tenho um pouco de enjoo no barco. Mas o barco fica tipo atracado, ele não não saía por aí, entendeu? Ele ficava ali parado. Rodeio, Mac rodeio. Eu odeio o quê? É um Mac rodeio, é o nome do coisa. Eu achei que você falou que odeia um Mac. Não, é rodeio. Ou é um BK, eu não sei. Eu vou cortar essa parte do vídeo porque senão um dia mais pra frente o McDonald's quiser patrocinar nós, você falando da concorrente. Essa exposição chegou no final e o barco não foi mais permitido permanecer naquele local. A prefeitura de Vancouver falou, não poderá ficar aqui. Quer dizer, não poderá ficar aberto aqui. Por isso o barco permaneceu naquele mesmo local durante 4 anos, só que fechado. Tadinho do meu pobre barquinho, tão lindo e fechado. Era seu? Era... Não. Para ficar ainda pior para o meu barquinho, em 1991, o local onde aconteceu a Expo foi vendido e os novos donos não queriam que o barco ficasse lá. Então eles falaram adeus barco e mandaram o barco para um outro local assim que era perto dali de onde o barco estava, mas não era o mesmo local. Na verdade a McDonald's colocou aí o barco lá. Em 1999 a McDonald's vendeu o barco para um cara chamado Howard Meekins, que
fez restaurantes da McDonald's, ou seja, ele meio que trabalhava ali com a McDonald's, né? Ele disse que ele comprou um barco sem ter a mínima ideia do que ele ia fazer com ele. Ele só falou, quer saber, Dante, vou comprar o barco, comprou. Gente rica faz o que quer na vida, o que quer. Eu quero ser rica. Eu quero ter um barco. Como o cara não sabia o que ele ia fazer, ele simplesmente deixou o barco ali onde ele estava. O pobre do barco só continuou sofrendo, mas será que havia uma esperança? Ele ficou parado até 2003, que foi quando um filme da Marvel foi gravado lá. Adivinha qual, meu bem? Jurassic Park. Jurassic Park não é um filme da Marvel. Da Marvel, eu pensei Ok. na Disney. Ok. Dane. Tenho a mínima ideia. Então, lá foi gravado o filme Blade Trinity, que talvez você não conheça, eu inclusive nunca assisti. Para fazer essas cenas lá no barco, eles fizeram algumas modificações, como por exemplo, eles tiraram a logo do McDonald's que tinha do lado de fora do barco e também pintaram as paredes por dentro. Então, seria esse finalmente o momento do estrelato do nosso querido e lindo barquinho? Será que agora sim ele teria um propósito? Não, porque ele foi abandonado depois das gravações. Não fizeram mais nada com ele, ele voltou a ficar ali meio perdido. 2009 chegou e finalmente o dono do barco decidiu fazer alguma coisa com ele. Ele criou um projeto onde integraria o barco com outras atrações em volta dele. Isso tudo seria feito em uma cidade não muito longe de Vancouver e custaria 10 milhões de dólares. Só que o projeto não foi permitido, porque uma das ideias contava com um local para barcos e hidroaviões. E esses hidroaviões fariam muito barulho, o que incomodaria os habitantes daquela região. Não atrás de não. Ele teve um sucesso estrondoso quando estreou, mas depois era só fundo do poço e passando do fundo do poço, cavando mais um pouquinho pro barco, tadinho. O Friendship 500, Friendship 500, navio da amizade 500, foi então renomeado como Seabourn II. E o dono dele tentou vendê-lo por 685 mil dólares, mas ninguém comprou. Ninguém queria, mais uma vez, sendo rejeitado. E por que ele não foi comprado? Um dos motivos é que desde que o barco foi abandonado depois da exposição, ele recebeu visitas de pessoas que não deveriam visitá-lo, ou seja, invasões. Muitas pessoas quebraram partes do barco, roubaram, levaram as coisas que tinha lá dentro do barco fora, inclusive levaram partes de cobre do barco. E ninguém ia pagar 685 mil dólares num barco depredado, porque eles não faziam a mínima ideia do que podiam fazer com ele. Quando chegou em 2015, o dono dele falou, não, quer saber, eu vou rebocar o barco daqui, vou colocar ele em outro local e vou restaurá-lo e vou fazer alguma coisa com o meu barquinho. Vai dar certo? Vamos ver. Em 2016, então, um novo plano foi criado. O barco seria transformado no museu marítimo que mostraria as maravilhas do fundo do mar. Mas esse projeto também foi abandonado e outros planos começaram a ser feitos. Mas segundo o dono, ele não pode revelar quais são esses planos. O que eu acho uma sacanagem, porque eu queria muito saber o que é que pode ser que aconteça com o meu lindo barquinho que eu me apaixonei. Eu acho que a lorota, que ele não tá planejando nada e que ele só tá enrolando as pessoas que estão ansiosas para saber o que é. Só pra criar marketing. Mas escuta o que eu vou falar agora. Em 2021, um canal do YouTube teve acesso a esse barco. Eles foram permitidos entrar neles. Então você está vendo aqui algumas imagens. Podemos ver que todos os móveis foram levados embora e o que sobrou foi apenas a estrutura daquilo que já foi um lindo barquinho. Esse era um dos lugares onde as pessoas comiam. Olha como ele está hoje. Essa era outra área para comer e como ela está hoje. Ou pelo menos é como ela estava lá em 2021, que foi quando eles tiveram acesso ao barco. Howard, então, conversou com as pessoas que foram lá fazer essa filmagem e ele disse que ele realmente tem planos para fazer o barco dar certo e que o deck superior do barco será meio que vamos dizer assim, um museu cheio de artefatos da Expo 86 e que as pessoas que forem lá visitar vão poder tomar
uns golezinhos de vinho e enquanto estão passeando pelo deck. Ele disse que espera que em 2 anos o barco seja removido dali, seja levado para outro lugar e que ele possa ser restaurado. Ou seja, até o ano no qual eu estou gravando esse vídeo aqui, 2023, isso é para acontecer. Só que ele disse que vai ter que ser com paciência e persistência, porque é um negócio difícil de se fazer. Mas enquanto ele tiver vida, ele quer ver isso acontecendo. Eu espero muito que um dia eu possa entrar nesse barquinho lindo, maravilhoso, que eu me apaixonei, achei lindo demais como ele era antes. Espero, imagina, meu bem, nós dois entrando assim no barco, pagando de patrão. Ai, por favor, Howard, por favor, faça esse negócio aí acontecer. Se ele continuar parado, eu topo. Ah, tá. E assim, temos que ser rico, porque não vai ser barato. Com certeza, então Seremos ricos, em nome de Jesus. vamos fazer esse favor a nós mesmos, tá bom? Porque pobre não tá dando mais para continuar, não tá. Mas a pergunta que fica é, você acredita que esse barco será restaurado? Sim, não sei. Eu acredito. E você? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora que tal você assistir um vídeo maravilhoso sobre um navio que naufragou, mas que foi abandonado pelo seu capitão quando ainda havia mais de 300 pessoas dentro dele. Que tal? Assista agora, clica aqui, ó. Assista, vai. Vai lá. Beijos. Fui!